Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá, pessoal, estamos de volta para o segundo bloco da Parola 167, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus, e nessa semana nós estamos aqui conversando sobre a pergunta que Deus fez aos discípulos, que está retratada lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 38. Quantos pães vocês têm? Bom, no primeiro bloco, a gente deu uma pincelada, né, uma base bíblica para essa passagem, mostrando um pouquinho do contexto. E nesse segundo bloco, como já é de praxe, a gente vai trazer essa pergunta para os dias de hoje. E aí eu quero começar provocando vocês, o Wilsinho começando dessa vez. Quando eu comecei a chamada dessa parola, e eu falei que Jesus mostra para a gente dois caminhos. Ou a gente escolhe olhar o que a gente não tem, o que falta, ou a gente resolve olhar aquilo que nós temos, ainda que seja pouco. Essa dúvida sempre vai aparecer nos nossos momentos ministeriais. Eu tenho certeza que vocês já passaram por esse momento, e nos aconselhamentos que vocês fazem com as pessoas, as dúvidas são muito parecidas, né? E as pessoas falam assim: eu não tenho nada, o que eu tenho é muito pouco, o que eu tenho é muito pequeno. Quando Deus me der mais, então aí eu vou conseguir desenvolver alguma coisa, enfim. Por isso que eu provoquei de que essa parola não é exatamente sobre pães. Essa parola aqui, ela é sobre decisões. Essa parola aqui é para a gente fazer um alerta importante para as pessoas, dizendo a seguinte coisa: olha, o pouco na mão de Jesus se multiplica. Então, o que a gente tem que fazer é parar de olhar para a força do nosso braço, para aquilo que nós podemos produzir, para aquilo que nós podemos fazer, e entregar isso nas mãos do Senhor para que Ele multiplique e a gente possa, então, distribuir para a multidão. E aí o Wilson, no primeiro bloco, falou uma coisa que eu achei bem legal, e foi uma frase que o Douglas Gonçalves, do Jesuscope, fez uma pregação uns tempos atrás. Ele falava, inclusive ele fez uma campanha na internet que foi muito interessante. Ele falava assim: agradece que cresce. Ou seja, toda vez que nós colocamos gratidão naquilo que a gente tem, né? Toda vez que a gente expressa gratidão ao Senhor por aquilo que nós temos, automaticamente Ele multiplica aquilo que nós já temos, né, Will? Eu estava buscando aqui alguns textos para dar uma base bíblica, porque depois o Paulinho vai ficar falando que eu não trouxe nada de Bíblia aqui, mas em Deuteronômio 8, vai dizer assim: não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riquezas. Em Eclesiastes 5,19 diz assim: e quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e bens. E aqui nós estamos falando sobre o dom de adquirir riquezas. Em Zacarias 4,10, ele vai dizer para nós não desprezarmos os pequenos começos. Olha que interessante. Gente, talvez você que está nos ouvindo, nos assistindo, vai falar: lá vem eles falar sobre dinheiro, falar sobre prosperidade. Eu estou te dando bases bíblicas. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que na presença de 2 ou 3 testemunhas se convalidam ou se mantém aquilo que a palavra está falando, né? Na presença de 2 testemunhas. Eu te dei 2 versículos que vão dizer a respeito disso. E a Bíblia está cheia disso, né? Por quê? O próprio princípio da salvação vai dizer para nós isso, né? Porque o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele se manifestou para desfazer as mazelas do pecado. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer a respeito que não pesa sobre nós mais o domínio do pecado. E qual é o pecado, né? O pecado, ele traz a enfermidade, ele traz a falência, ele traz a falta, a ausência. Então, Jesus, ele conquistou para nós na cruz o restabelecimento daquilo que nós tínhamos no Éden. Mas a Bíblia está falando aqui que ele nos deu o dom de adquirir riquezas.
Agora, o ponto é, o que você tem nas mãos? Veja, Zacarias está falando assim, olha, não despreza os pequenos começos. Né? E esse texto ele vai falar de inúmeras vezes, inúmeras formas. Né? Muitas vezes as pessoas falam sobre o lado ministerial. Não, porque Deus ele tem um chamado apostólico para mim. Amém. Se você fluir nos 5 dons ministeriais, aleluia, glória a Deus. Mas Deus ele não vai te colocar, você só vai ver, salvo erro, Paulinho me corrija, você só vai ver um homem na Bíblia que Deus o colocou já de forma grande. E mesmo assim não foi tão grande assim, porque ele teve aí no caminhar, que foi Paulo. Né? E mesmo assim ainda ele ficou um tempo, depois de 14 anos ele sobe para Jerusalém, aí sim ele senta à mesa. E veja, não desprezar os pequenos começos. Então, quando você fala a respeito de 5 pães e 2 peixinhos, talvez você vai olhar e vai falar, isso aqui é pouco. Mas sabe, é no pouco, é na porta pequena, que portas maiores vão ser abertas. E aí a gente começa a desprezar isso. E aí a gente precisa entender algo que foi dado para nós no Éden. O poder criativo de Deus foi nos dado no Éden. E isso para nós é tão substancial que muitas vezes nós nos esquecemos. Aliás, a própria palavra fala que a unção, ela vem sobre nós para nos capacitar. A graça, ela vem para nos capacitar. Então, aquilo que diz respeito a nós, já foi tudo conquistado na cruz. Agora, compete a mim e a você, e aí eu vou citar um texto aqui, que não é à toa que o reino de Deus ele é tomado à força, à violência até o dia de hoje. Né? De verdade, você acha, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, você acha que o diabo ele quer que você tenha saúde. E saúde é prosperidade. Uma pessoa que não tem saúde, ela está o tempo todo gastando dos seus recursos com remédios, com médicos. Olha aquela mulher há 12 anos. E aquela mulher, ela simplesmente ouviu falar da fama de Jesus e falou assim, apenas tocar. Ou seja, por que ela foi tão atrás de cura? Porque aquilo que está escrito em 3 de João, assim como vai bem a tua alma, assim eu quero que você também vá. Né? Ou seja, existe uma prosperidade no teu campo de saúde. Os velhos, os antigos diziam assim, se eu tenho saúde, o resto eu corro atrás de tudo. Ei, isso não é uma balela, não é um jargão dos velhão. Na verdade, isso é bíblico. Ou seja, Deus ele nos deu um dom de adquirir riquezas. Agora, veja, Tiago ele vai dizer da seguinte forma, peça sabedoria. E ele dá. Eu posso falar de mim. Situações que eu vivo na minha vida profissional, onde muitas vezes eu não tenho uma saída. E sabe de uma coisa? Na oração, em outras línguas, Deus ele começa a dar direções, orientações, e você fala, de onde veio isso? Rapaz, não veio de mim, veio da unção. Não veio de mim, veio de Deus, porque ele dá. Veja, Salomão, você está aí nessa tua soneca, está tirando essa sonequinha, está tudo bem. O que você quer? Ele no sonho, ele olha e fala assim, me dá um Big Mac. É isso que ele fala? Não. Ele literalmente ele fala o quê? Me dá sabedoria. Me dá sabedoria para governar esse povo. E aí ele vira e fala assim, Deus fala para ele assim, por que você não pediu riquezas, porque você não me pediu outras coisas, eu vou te dar o resto. Agora, veja, foi Deus que de fato foi lá e deu para ele? Foi Deus? Ou foi através da sabedoria, porque é isso que nós precisamos discernir. Porque muitas vezes a gente entende prosperidade como dinheiro caindo do céu. Como se Jesus, Deus, ele fosse o Silvio Santos. Quem quer dinheiro? E vai soltando. Não. Quando, na verdade, Deus ele vai te dar uma aptidão, ele vai te dar habilidades, ele vai fazer aflorar, manifestar esse dom que já está dentro de você. O meu pastor, ele brinca que quando ele, num momento de muita escassez, de muita dificuldade dele, ele foi fazer cocada. E ele falava assim, gente, eu não cansava de vender cocada. E aí ele até brinca, gente, se eu colocar cocada para vender aqui na igreja, eu vou me tornar a pessoa mais milionária daqui. Mas sabe o que ele está falando? Ele não está falando de dinheiro, ele está falando sobre algo. Deus, ele me deu algo. Deus, ele deu a você. Para eu terminar aqui, teve um dia um homem, ele teve
Não sei se isso é uma alegoria ou se de fato aconteceu, mas eu acho surpreendente essa história. Que esse homem ele foi arrebatado ao céu e ele está andando no céu e ele vê umas portas com muitas coisas lá dentro. E ele pergunta ao anjo, né? E o que é tudo isso daqui? Ele fala, isso aqui é tudo que eu tenho isso aqui é tudo que Deus tem para os seus filhos. Mas os seus filhos não estão vindo aqui buscar. Porque existe criatividade, estratégias vindo do alto, homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, sabe? E se apenas se dedicassem em orar, buscar, e sabe? Buscar homens e mulheres de Deus. Vou encerrar falando sobre isso aqui. Preste atenção, você que está nos ouvindo e nos assistindo. E em Salmos, capítulo 1, ele vai falar sobre se assentar à roda dos escarnecedores, de buscar o conselho do ímpio. Nós estamos numa fase, numa geração hoje de muito coach. E eu vi hoje um negócio surpreendente. Homens vazios buscando pessoas vazias para se encherem, né? E eu gosto muito de um versículo, 2 Crônicas 20:20, que diz assim, aquele que crê no Senhor seu Deus, ele está seguro. E aquele que confia no seu profeta prospera. Sabe, o anjo da tua igreja, o pastor da tua igreja, se ele é um homem de oração, de leitura da palavra, que ele se enche, se abastece, você vai buscar direções para ele vai falar para você, falar assim, irmão, vai nessa. Não, irmão, não vai nessa. Essa semana mesmo, meu pastor virou e falou o seguinte, sabe o que eu acho interessante? Os irmãos começam a entrar nesses rolos de pirâmide, nesses rolos aí de querer ganhar dinheiro com cripto, com tudo quanto é coisa, depois se embanana tudo e vem correr para mim. Sabe de uma coisa, irmão? Deixa eu te falar uma coisa, eu não vou te ajudar. Aí todo mundo ficou estarrecido. Como assim? Você não vai me ajudar? Você não veio perguntar para mim, no momento que você precisava, se aquele negócio era um negócio de Deus. Ele não estava gerando uma questão de dependência pastoral, não é isso. Mas sabe, muitas vezes você precisa de um conselho. E aí ele fala, agora o que você tem que fazer é se arrepender e voltar. Voltar ao caminho e aí você traçar de novo, né? Sabe, você que está nos ouvindo e nos assistindo, você que nasceu de novo, você que tem o Espírito Santo dentro, sabe, a palavra fala que o Espírito Santo, ele perscruta o mais íntimo de Deus. Diz que nós temos a mente de Cristo. Você imagina uma coisa, Deus ele te dando estratégias e ele só ativando coisas em você. Você numa noite, num sonho, tendo um sonho profético, você tendo uma direção da parte de Deus e você ouvindo a voz do Espírito falando, esse é o caminho, andar por ele. Talvez você ainda não tenha uma maturidade para seguir nos seus próprios passos, mas aí você tem um pastor maduro, um homem já vivido, com uma unção fresca, e você vira para ele e fala, Paulinho, eu quero que você pegue comigo nesse propósito. O que você acha disso, irmão? O que você acha disso, pastor? E aí ele tem uma nota dentro dele falando, irmão, isso é de Deus, vai. Ou então, irmão, isso eu não tenho paz no meu coração. Sabe por quê? Se você pegar em Josué, capítulo 1, versos 7 e 8, ele fala por pelo menos 2 vezes, se você quiser ser bem-sucedido. E aí você vai ver que a questão da prosperidade, o próprio Deus falando para Josué, você quer ser bem-sucedido? Não cesse de falar da minha lei, não cesse de meditar na minha lei. Por quê? O dom de adquirir riquezas, quando você perscrutar ali, você vai extrair daquilo que são as coisas mais riquíssimas para a minha vida e para a sua vida. Você tocou num ponto, Will, que eu julgo assim extremamente decisivo na nossa caminhada com o Senhor, que é o quanto nós estamos predispostos a entregar o que nós temos nas nossas mãos para Ele, né? Eu lembro daquele episódio no qual um jovem rico chega para Jesus, fala, o que eu preciso fazer para andar contigo? Jesus fala, ó, tem que cumprir a lei, começa por aí, né? E esse cara diz, não, eu cumpro tudo desde menino. E Jesus coloca um outro ponto que já toca naquilo que ele tinha, né? Vai, vende todos os seus bens, dá o lucro aos pobres, quer dizer, Jesus ele quer tomar a administração dos recursos daquele cara naquele momento. E basicamente o recurso daquele cara era a sua riqueza, era o seu patrimônio. E o que aquele texto revela é que esse sujeito não estava disposto a entregar a administração dos recursos dele para Jesus, né? Agora,
esse texto não é o que mais me chama a atenção, porque nós temos duas propostas práticas registradas na palavra. A gente falou, inclusive, neste tema, sobre a pergunta que Deus faz para Moisés, lá no capítulo 4 de Êxodo: o que tens nas mãos? Né? E quando Moisés tinha um cajado. Né? E Deus toma a administração daquele cajado, falando para Moisés o que ele deveria fazer. Joga no chão, aí ele se transforma na serpente. Agora pega, aí o Moisés pega e volta a ser cajado. Né? Aí a gente vê o resultado de quando a administração do que eu tenho nas minhas mãos é entregue a Deus. Né? Agora, existem coisas que Deus vai falar para a gente abrir mão, como, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele, por 2 vezes, no mínimo, ele coloca todo o seu currículo na palavra. Né? Ele escreve, por exemplo, aos Filipenses: eu sou judeu de judeus, eu sou benjaminita, eu fui aluno na escola de Gamaliel, né? Eu sou zeloso quanto à lei e tal. E no final das contas ele coloca assim: tudo, porém, considerei como esterco, né? Em troca daquilo que é mais sublime, em troca da minha relação com o Senhor. Então aí a gente vê Paulo permitindo que aquilo que ele tinha nas mãos dele, aquilo que havia formado a vida dele, aquilo que havia formado o caráter dele, fosse renunciado, ele abrisse mão disso em troca daquilo que ele julgava mais sublime, né, e mais necessário, mais vital para ele. Né? Então, na verdade, aquilo que a gente tem nas nossas mãos, quando colocado nas mãos do Senhor, para que ele possa administrar da forma correta, né, para que ele possa dar a destinação correta, vai gerar milagre. Aquilo que você falou, Will, a obediência, ela vai gerar resultado, ela vai gerar bênção. Crede nos seus profetas e prosperareis, é o 2 Crônicas 20:20 que você citou, né? A fala de Josafá, né, lá no deserto de Tecoa, antes de uma batalha importante. Então é isso que a gente enxerga, este ambiente de obediência, abnegação, entrega, dedicação ao Senhor, como um prenúncio de bênção, né, como um prenúncio de resposta, e como no caso da multiplicação de pães e peixes, um prenúncio de milagre, um prenúncio de um grande agir, de um grande movimento do Senhor, e na multiplicação de pães e peixes através da própria igreja, das mãos daqueles que seguiam Jesus. Meninos, eu estava aqui meditando enquanto vocês falavam, essa questão do quantos pães tem, me mostra, na verdade, o Senhor me trouxe no coração um texto lá de Deuteronômio 16, quando a gente fala a respeito das ofertas que nós devemos trazer diante do Senhor, e o texto fala assim: nunca se achegue diante do Senhor de mãos vazias. Nunca. Nunca devemos chegar diante do Senhor de mãos vazias. Isso me fala a respeito de uma preparação prévia, né? Nós estarmos nos preparando, estarmos sempre vigilantes a respeito do que é aquilo que nós podemos entregar. Muito mais do que o valor, né? Quando o texto está falando aqui de Marcos 6, que é o texto base nosso, ele fala, os discípulos falam assim: será que nós teríamos que usar 200 dinheiros ou 200 denários para comprar pão para essa multidão? 200 denários são 200 dias de salário. São 8 meses de salário de homem, né? Então, eu acho que vai um pouquinho mais além do que uma simples poupancinha ou um dinheirinho extra que você deixa guardado. Não. Aqui o texto estava falando de, olha, 200 denários é um fundo considerável para você ter para alimentar aquela multidão. Então, muitas vezes, as necessidades das pessoas, né, as demandas daqueles que nos procuram, via de regra, vêm sempre bem acima daquilo que nós podemos oferecer. Quantas vezes eu já me vi diante de uma pessoa fazendo um atendimento, fazendo um discipulado, e a pessoa começa a falar, e eu pensando comigo mesmo: Senhor, o que eu tenho para oferecer para esse cara? Não tenho nada para oferecer para esse cara de mim mesmo. E a minha oração sempre é: Deus, coloca alguma coisa
no meu coração para que eu possa transbordar dele. Mas aí o Wilsinho falou uma coisa que ele tem razão, né? Nós precisamos estar com sempre algo em mãos para que ele possa multiplicar. A gente não pode multiplicar. A matemática diz que 1 vezes 0 é 0, 100 vezes 0 é 0, 1 milhão vezes 0 é 0. Não tem como a gente chegar com 0 e esperar que Deus multiplique algo do zero, né? Sempre temos que ter alguma coisa disponível. Isso me fala um pouquinho também a respeito de disciplinas espirituais, né? Sobre leitura da palavra, sobre jejum, sobre consagração, sobre santificação, sobre comunhão, sobre congregar. Tem coisas que nós vamos desenvolvendo que isso vai fazendo que um bom depósito seja colocado em nós. Nós temos sempre algo para poder entregar nas mãos do Senhor e falar assim, Senhor, eu tenho hoje só um capítulo da Bíblia que eu li, mas faz com que esse um capítulo se torne algo relevante para que eu possa transmitir para outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo, meninos, algo no coração dos discípulos, que é algo que a gente nunca pode perder de vista, e eu sempre falo para as pessoas que estão comigo, né? Os discípulos, eles tinham a preocupação de que as pessoas vão morrer de fome. As pessoas, elas estão compadecidas, elas precisam ser alimentadas. Eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer para o ser humano não é essa questão da falta de alimento, mas é a falta de fome. Porque tem muita gente que tem uma mesa farta diante dele e não tem fome para comer. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja há meses, há anos, se alimentando, absorvendo, e são verdadeiras represas que retêm todas essas palavras, essa unção, algo que é derramado sempre do altar. E são pessoas que estão retendo, são pessoas que estão vendo outras padecerem de fome, mas em nenhum momento elas têm compaixão. O mesmo olhar que Jesus teve quando ele desceu do barco, versículos antes dessa pergunta, ele olhava para as pessoas que não eram ovelhas que não tinham pastor. A compaixão é algo que vai fazer com que a gente se movimente na direção do outro. Sempre vai ser algo que vai nos impulsionar para o Senhor e falar assim, Senhor, eu tenho esse povo aqui para alimentar agora, o que eu faço? Isso me traz no coração que a gente não pode nunca estar, como disse no começo da minha fala, totalmente despreparado. A gente tem que sempre estar com alguma coisa no coração, porque Deus vai perguntar o tempo inteiro para a gente, Jesus vai perguntar o tempo inteiro para a gente. Ok, você tem uma demanda, você tem algo que você precisa fazer, você tem uma multidão que você precisa alimentar, tá? Mas a pergunta que não quer calar é, o que você trouxe? O que você trouxe para a mesa hoje? Tem uma música do Alessandro Vilas Boas, que ele fala, né, que eu não trouxe nada para a mesa, a não ser uma fome e uma sede, e eu não estou aqui querendo contradizer, nem discutir, nem entrar no mérito se a música está certa ou se está errada, mas desde o começo dessa parola, o que tem gritado no meu coração é, eu preciso trazer alguma coisa para a mesa para poder compartilhar. Eu preciso trazer alguma coisa para a mesa para que o Senhor Jesus possa multiplicar e alimentar essa multidão que está se achegando. Porque é fato, Paulinho, tem uma multidão se achegando perto de você aí, o Ilcinho tem uma multidão que está se achegando lá no Ilcinho, e aqui não é diferente. Nós temos todas semanas após semana multidões que se achegam ansiosos por ouvir palavra, e muitas delas elas vêm despreparadas. Elas vêm do jeito que elas estão. Mas nós não podemos ser dessa forma. Nós não podemos simplesmente estar o tempo inteiro despreparados. Nós temos que estar preparados para poder participar, ser participante daquilo que o Senhor tem para fazer. Então, vocês têm alguma coisa mais para complementar? Como é que vocês estão aí? Tô que nem o 04, concordando com tudo, cara. Podemos encerrar, Will? Bora lá. Então, amém. Então, chegamos ao final de mais uma roda de parola, parola 167, mais uma
dentro do tema Perguntas de Deus, e na semana que vem nós estaremos de volta com mais uma pergunta feita por Jesus. Já deixa aqui o seu joinha, compartilha esse conteúdo. Se você gosta e quer seguir os paroleiros, nós estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook, mas também estamos nas principais plataformas de podcast. Basta você escolher uma que seja melhor para você. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.